Fala aí, Vascaínos Digitais, hoje com o nosso segundo programa aqui no canal Vascaíno Digital. Vamos estar falando um pouquinho mais sobre os bastidores que vem acontecendo dentro do Vasco, sobretudo notícias que ocorrem no WhatsApp, em grupos de WhatsApp, muita coisa sobre a política do Vasco. E antes de mais nada, se você gostar desse vídeo, peço que você curta, que você se inscreva para você estar nos acompanhando. Sempre que pintar uma novidade sobre a política, né, sobre o Vasco em geral, a gente vai passar aqui para pincelar um pouquinho. E sempre novidades, né, que geralmente outros canais aí não vão estar falando, porque nosso canal aqui tem um viés um pouco mais político, né, para você que gosta de saber o que tem acontecido nos bastidores da política do Vasco. Então se inscreva aí e deixe aí nos comentários alguma sugestão de algum personagem político emblemático que você queira saber, alguma curiosidade, alguma coisa que a gente vai tentar estar fazendo para você. Começando aqui, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre uma pesquisa que saiu hoje no Twitter Expresso da Virada, uma pesquisa de intenção de voto, no qual tinha o Campelo, o Júlio Brandt, o Levinciano e outros. E lá nessa pesquisa, o Júlio, vou te falar, deu um vareio no nosso atual presidente Campelo, no pretenso futuro candidato à presidência do Vasco, Luiz Roberto Levinciano, e nos outros, né, que a gente sabe que assumidamente serão candidatos, né? Ontem teve lá o lançamento, uma mensagem emblemática, né, dando a entender que o Carlos Leite, empresário, virá como candidato, próprio Euriquinho, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, Otto de Carvalho, né, que também é um candidato aí, se diz candidato, né, parece que virá candidato. Enfim, o Júlio teve 67% das intenções de voto lá nesse Twitter Expresso virado. O Levin teve 27%, o Campelo, pelo que eu vi, ficou com 5% e outros foi 4%. Então dá pra gente ter uma ideia aí do que a torcida do Vasco anseia. E o mais curioso é que esse Twitter Expresso da Virada é uma base de apoio do próprio Luiz Roberto Levinciano. Então dá pra gente ver que o Júlio tá bem confortável e a gente vai percebendo, né, através dessas pesquisas de intenção de voto, o que a torcida quer, o que a torcida almeja, e parece que de fato a eleição, né, na próxima eleição a gente vai ter novidade, um candidato diferente, né, que seja o Júlio Brandt ou de repente um outro candidato, a gente vai ter uma ideia. Falando um pouquinho também sobre um Twitter que o Euriquinho colocou, sobre o Júlio, né, um Twitter no que ele fala que ele considera que hoje uma gestão amarela seja melhor. Eu vou falar que eu não entendo dessa forma, não vi o comentário do Twitter dessa forma, do Euriquinho dessa forma. Eu acho que a ideia dele é mais confundir a cabeça dos torcedores, né? Porque a ideia do Euriquinho é de torcedores de 20 anos atrás. E hoje o Vascaíno ele acordou, né? Ele tem uma noção política maior, ele tem mais uma noção de que acontece dentro da política do Vasco, então foi confundir. Na minha visão, quando ele disse que apoiaria o Levin lá atrás, disse que o Levin era o melhor candidato, muita gente acabou falando que não votaria no Levin, porque se o Euriquinho apoia, não é o melhor. Então, se o Euriquinho apoiava, já sabia que não poderia votar. Agora ele veio transferindo, né, o apoio, entre aspas, o apoio para Sempre Vasco, para tentar confundir a cabeça do pessoal, talvez trazer um pouco de negatividade, né, enfim, de falta de apoio para Sempre Vasco. Mas eu acho que o tiro vai sair pela culatra, porque o Vascaíno hoje tem mais esse entendimento político e não vai cair nessa dele não. E a gente não vai ver Júlio Brandt e Euriquinho juntos nem tão cedo, para não dizer nunca. E para o nosso vídeo não ficar muito longo, para que você possa acompanhar sempre vídeos dinâmicos, vídeos rápidos, eu vou falar um pouquinho sobre também um ofício que o Levin fez, né? O Levin tweetou lá uma mensagem dizendo que ia oficiar, né? Ia estar oficiando o Campelo sobre uma possível tentativa de impedir que o Levin seja candidato nas próximas eleições, né? Porque, entre aspas, no CRE que vai ter, né, a Comissão de Reforma do Estatuto, um dos adendos para ter eleição direta é que o candidato precisaria ter mais de um mandato no conselho, ou pelo menos um mandato no conselho deliberativo, coisa que o Levin não tem. Para mim, se a comissão assim decidir, né, da reforma do estatuto, para mim vai ser uma decisão muito coerente, que realmente o Vasco é um clube político, com um viés muito político, né? Assim que se acaba uma eleição, já se começa a articulação para outra, isso é normal no Vasco. E a pessoa tem, quando quer ser candidata a presidente do Vasco, quando quer ser presidente do Vasco, tem que saber como funciona o Conselho Deliberativo, o Conselho de Beneméritos, enfim, todos os poderes do clube, né?
E o Leve, infelizmente, ainda não conhece, o Luiz Roberto Levinciano não conhece, nunca participou de um conselho, nunca foi a uma reunião de conselho liberativo. E eu acho que seria bom realmente para que alguém fosse candidato, tivesse pelo menos um mandato no conselho, conhecesse ali o clube politicamente, como funciona, né? Porque talvez chegando lá ficasse um pouco perdido. Eu acho que é uma decisão mais do que razoável. Então, se você concorda, comenta aí o que você acha a respeito disso. E para encerrar nosso vídeo, o último assunto é sobre salário no Vasco. O Vasco está indo para o 4º mês de salário atrasado para jogadores e funcionários, fora as folhas de 2017. Existem 3 folhas pendentes em 2017. Ou seja, o Vasco vai para a 7ª ou 8ª folha de salário atrasado. O presidente vai alegar que ele não era o presidente, mas ele quando se candidatou, sabia das pendências, sabia o que o Vasco devia, assumiu essa responsabilidade. E então não tem muito do que reclamar, né? Eu acredito que quando a pessoa quer alguma coisa, quando a pessoa almeja e faz tudo para conseguir aquilo, ela não pode reclamar do que vem, ela não pode reclamar do que tem ali. Ela tem que chegar e resolver. Então o Vasco tem aí basicamente 7 a 8 folhas de salários atrasados para funcionários e jogadores do clube. Isso é lamentável, né? Os funcionários do Vasco, em suma, têm uma renda muito baixa, em até R$ 1.200. E o Vasco, os funcionários hoje estão vivendo a base de cesta básica, que informações que eu tive, que a segunda vice-geral do Vasco, Sônia Andrade, tem distribuído, né? As pessoas se reúnem lá, dão uma cesta básica para os funcionários e, enfim, apesar de ser uma atitude bacana, não é o essencial, né? O essencial é que o funcionário receba em dia e o clube cumpra com as suas obrigações, o empregador cumpra com as suas obrigações, coisa que o Vasco não tem feito. Beleza, galera? Não vou deixar esse vídeo muito longo, quero que vocês acompanhem. Vou estar trazendo mais coisas, mais conteúdo exclusivo para vocês, de bastidor. Sempre que sair alguma novidade eu vou vir aqui, vou comentar. Então, qualquer coisa aí que vocês preferirem, alguma melhoria, deixe nos comentários aí. Se você gostar, se inscreva e curta. Tamo junto.